Salve, meus queridos e minhas queridas, uma excelente terça-feira para todos, tá? Vou trazer algumas atualizações do Clube de Regatas do Flamengo nessa manhã de terça-feira, mas antes eu quero trazer uma nota com relação ao falecimento do Adílio, né? A cerimônia vai acontecer hoje de 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde, na sede social da Gávea, no ginásio Hélio Maurício. O Flamengo informou que a entrada para não sócios será pelo portão da rua Mário Ribeiro. Posteriormente, o enterro está marcado para o cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo aí com o jornalista Diogo Dantas, a última alegria de Adílio aconteceu na quarta-feira, dia 31, quando o ex-jogador assistiu à vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 2-0 na ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. A lenda agora será homenageado no embate de volta. Na próxima quarta-feira, dia 7, mais conhecido como amanhã, Gerson, atual dono da camisa 8, entrará no Allianz Parque com o nome de Adílio nas costas. O duelo acontece a partir das 20 horas, com o Flamengo podendo perder até por um gol de diferença para vencer e passar e avançar para as quartas de finais, né? Então, essa daí é informação sobre as últimas homenagens que serão prestadas aí ao nosso querido Adílio, tá, queridos? Então, agora vamos aqui para outras notícias, né? O Flamengo, depois da folga de domingo, se reapresentou na tarde de ontem no Ninho do Urubu e Tite não teve boas notícias em relação a De La Cruz e Everton Cebolinha. A dupla ainda se recupera de problemas físicos e ficaram de fora aí do treino com o grupo, que diminuiu as chances de jogar nas quartas de finais, na quarta-feira contra o Palmeiras, né? Cebolinha se recupera de dores musculares na coxa direita e chegou aí a campo na segunda-feira, mas em trabalho com preparação física. O atacante é quem mais inspira maiores cuidados devido ao histórico de problemas físicos este ano. Por sua vez, Nicolás De La Cruz sequer foi para o gramado e trabalhou apenas na academia. O uruguaio vinha sofrendo aí com incômodos no calcanhar de Aquiles dos dois pés e recentemente levou uma pancada no joelho direito. Já o caso de Matinhas Vinha, né, não preocupa muito, porque o lateral esquerdo se queixou de dor na coxa esquerda na derrota para o São Paulo, né, por 1-0, e iniciou o tratamento com Gil ainda no banco de reserva do Morumbi, mas foi apenas um susto. Ou seja, dos 3 jogadores que estão entregues ao departamento médico, o único aí que não inspira muito cuidado é o lateral esquerdo Matias Vinha. Isso aí provavelmente será relacionado e vai viajar com o elenco hoje à tarde para São Paulo, né? Falando nisso, Tite comandará hoje o último treino, né, do elenco rubro-negro e irá definir o time titular para a volta das oitavas da Copa do Brasil. O do Flamengo treina às 9h30 da manhã, né, no Ninho do Urubu. Logo depois, o Flamengo embarca para São Paulo. O voo para São Paulo está marcado para as 16 horas. A previsão de chegada da delegação rubro-negra à capital paulista é às 17 horas. Então é isso aí. Treino agora na parte da manhã, às 9 horas da manhã. O elenco almoça, deixa o CT Ninho do Urubu, vai para o aeroporto, embarque às 16 horas e a chegada por volta das 17 horas lá em São Paulo, né? Bom, a venda dos ingressos para o jogo entre Flamengo e Palmeiras para os torcedores rubro-negros começam hoje. Até ontem, apenas 17 mil ingressos haviam sido vendidos. Lembrando que tem aquele problema lá do palco para o show do Forfã e do Ney Matogrosso. Quem ficar ali naquele setor vai ter a visão para o campo ali prejudicada. Nesses setores, a entrada está sendo vendida pelo valor de meia, né? Então, mudando aqui de assunto, o Fortaleza ontem venceu o Cruzeiro, passou o Palmeiras e cola no Flamengo, né? A 21ª rodada do Brasileirão não foi muito boa para o Mengão, né? Além de perder para o São Paulo e ver o Botafogo assumir a liderança isolada da competição,
O Flamengo agora tem o Fortaleza na cola. Na segunda-feira, na partida que encerrou a jornada da 21ª rodada, o time cearense venceu o Cruzeiro por 2-1 em duelo que o clube de Belo Horizonte teve mando de campo. Desse modo, os nordestinos pularam para 39 pontos, um a menos que o Mengão. Vou trazer a tabela atualizada para vocês após o jogo de ontem, né? O Cruzeiro e Fortaleza, né? Porque o mando de campo foi do Cruzeiro. Primeiro é o Botafogo com 43 pontos, segundo o Flamengo com 40, agora o terceiro é o Fortaleza com 39 pontos, o quarto é o Palmeiras com 37, caiu uma posição, o quinto é o Cruzeiro, que perdeu para o Fortaleza 35 pontos, sexto é o São Paulo com 35, o sétimo Bahia com 32, oitavo Atlético Paranaense com 28, o nono é o Atlético Mineiro com 28, décimo é o Bragantino com 26, 11º Fiasco da Gama com 24, 13º Juventude com 22, 14º o Grêmio 21, 15º Vitória com 21, 16º Internacional com 21, 17º Fluminense na zona do rebaixamento com 20 pontos, 18º é o Criciúma com o mesmo 20 pontos que o Fluminense na zona do rebaixamento, 19º Cuiabá 17 e o 20º é o Atlético Goianiense com apenas 12 pontos, né? Então, falando aqui agora sobre mercado de transferência, finalmente não vou mais falar de Claudinho, né? Claudinho, como já trouxe ontem, o Zenit encerrou qualquer possibilidade de negociação com o atleta, então acabou, Zé Fini, mesmo o Rodolfo Landim tendo entrevista ontem no ESPN, que falou que eles ainda pretendem fazer uma nova proposta para o Claudinho. Eu acho isso um absurdo. Eu não sei porque se humilhar tanto um time do nível do Flamengo para contratar apenas um jogador, né? E ele também falou sobre Gabigol, né? Repetiu o que ele disse na entrevista, que a proposta já está na mesa e que o Flamengo não pretende aumentar esse tempo de contrato. 50% de aumento salarial. O salário dele vai para mais de 2 milhões de reais, um ano de contrato, então está nas mãos do atleta. Aí foi perguntado a ele qual o título mais importante na gestão dele de 2019 para cá. Ele se referiu ao gol, a vitória aí do Flamengo sobre o River Plate na Copa do Libertadores da América de 2019, nos 2 gols de virada de Gabigol, que ele disse que não teve nem muito tempo de comemorar, que ele passou mal, quase desmaiou, quase teve uma síncope, né? Esse foi o título mais importante para ele, principalmente da forma que foi, né? Então, e com relação a contratações aí de reforços, bom, pelo que ele deixou a entender, se não conseguir trazer o Claudinho, não vai contratar ninguém. Então, mudando aqui de assunto, né? Não mudando não, continuando aqui falando sobre mercado, o Red Bull Bragantino mantém interesse, mas o Flamengo faz jogo duro por Matheus Gonçalves. O Flamengo adotou o mesmo estilo de negociação utilizado aí pelo Bragantino para vender Léo Ortiz. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, uma pessoa do clube paulista afirmou que o Flamengo está demorando para responder às investidas. O Flamengo fez a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa com o Flamengo. O Flamengo entrava em contato e eles demoravam a responder, quando respondiam. Então, assim, o cenário foi o mesmo quando o Flamengo se interessou em Léo Ortiz. O impasse financeiro e a demora do Bragantino em negociar um acerto fez a negociação se arrastar, assim como vem se arrastando a negociação por Matheus Gonçalves. O avanço ainda depende de alinhamento de algumas pontas. Por sua vez, o Flamengo topa negociar o meia, mas apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. A última proposta do Red Bull Bragantino foi de 6 milhões de euros, cerca de 37 milhões e 600 mil reais, sendo 4 milhões, 25 milhões aproximadamente fixos e 2 milhões de euros, em torno aí de 12,5 milhões parcelados, quando o Matheus Gonçalves completasse aí 10 jogos entrando em campo por 70%. Ou seja, a Red Bull quer comprar o atleta por 6 milhões de euros, né, por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo aceita vender por esse valor, porém apenas 50%, e o Flamengo fica com 50% para uma venda futura. Então, o único impasse é esse. O Red Bull teria que ceder aí
mais 20% para o Flamengo, né? Então, ainda falando de mercado da bola, né? Manchester United estuda a contratação de João Gomes por valor milionário. O Manchester United aí quer pagar 60 milhões de libras, cerca de 438 milhões de reais e 500 mil reais na cotação atual, exigido pelo Wolverhampton da Inglaterra. O Flamengo tem direito a 14% de uma futura transferência. De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, após o Manchester descartar a negociação com o PSG da França por Manuel Ugarte, João Gomes passou a ser opção dos ingleses. Assim, o Wolverhampton exige 60 milhões de libras, né, no caso 438 milhões de reais, 438 mil e 500 mil reais, né, para liberar o meia-campista. Além disso, André, volante do Fluminense, é outra alternativa. O Flamengo tem direito a 10% de uma futura venda, que é os direitos econômicos que o Flamengo detém, e mais 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA, né, por qualquer transferência de João Gomes. Portanto, se o João Gomes for vendido por 438 milhões de reais, o Flamengo tem direito a 61 milhões de reais e meio. Ou seja, mesmo o jogador estando longe, mesmo o Flamengo não estando mais com ele, ele vai continuar dando lucro para o Flamengo durante muitos e muito tempo, né? Essas são algumas das informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de terça-feira. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E mais uma vez, meu sincero pesar a todos os familiares de Adílio, amigos e fãs, assim como eu. Saudações.